Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre um importante elemento de coleta de dados que é o questionário. Quem nunca respondeu um questionário, quem nunca foi perguntado, foi colocado numa situação para contribuir com um questionário. Então nesse vídeo eu vou falar sobre essa técnica, vou esmiuçar, vou descrever, colocar procedimentos, enfim, como que você pode pensar o questionário, os tipos de questões que podem entrar no questionário e que podem ajudar o seu trabalho em si. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que se coloca do questionário é a descrição, ou seja, eu preciso entender o que é o questionário e se ele é útil para a minha pesquisa científica em si. Então, o questionário, pessoal, ele é um instrumento de coleta de dados. Esse é o primeiro ponto. Quando eu estou traçando o capítulo Material e Métodos, eu vou precisar apontar elementos para coletar os dados. E o questionário pode ser uma ferramenta útil para o seu trabalho em si. E ele além de ser essa coleta de dados, esse instrumento em si, ele é uma estrutura constituída por uma série ordenada de perguntas. Então, o primeiro ponto, ele é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Aqui, quando se fala sem a presença do entrevistador, nós precisamos avaliar que é a parte final do questionário. Nós temos partes anteriores, que é aquele questionário piloto, um pré-teste, mas isso são elementos que nós vamos avaliar mais à frente em si. E aí, primeiro que nós precisamos entender, o questionário é essa série ordenada de perguntas que deve ser respondido por escrito e sem a presença do entrevistador em si. Então, pessoal, o segundo ponto que se trata do questionário, da descrição, é que o questionário, ele avalia, ele estrutura, ele tem como foco medir aspectos. Então, quando se fala em aspecto, o que você quer medir? Qual é o aspecto em si? Bom, isso eu preciso entender a partir do meu objetivo de pesquisa. O meu objetivo de pesquisa, ele vai dizer o que eu quero, como que eu vou trabalhar o questionário, como que eu vou organizar o meu questionário, qual é a variável ou quais são as variáveis que eu quero inserir no meu questionário. Então, o que é uma variável, pessoal? Pode ser uma atitude, uma variável de opinião, uma variável de crença, uma variável de sentimento, de interesse, de expectativa, de situações vivenciadas. Esse é um dos pontos. Se você perguntar, por exemplo, qual é a sua religião, a variável que está sendo medida naquele momento é religiosidade. Então eu preciso entender esses elementos, essas estratégias, quando se fala na parte de questionário em si. E um terceiro item, o questionário deve ser claro e limitado em extensão. E nós vamos ver isso, como que é essa estratégia em si. Por quê? Porque quando se fala em claro, a pessoa que está respondendo, ela precisa naquele primeiro momento, bater o olho na questão em si e ela já entender. Ela não pode ter uma desconfiança, ela não pode gerar algo duvidoso, porque se ela tem dúvida ou se ela tem problemas, a resposta que ela vai entregar talvez não seja aquele elemento de valor esperado por você, pesquisador. E aí, ele também tem que ser limitado em extensão. Isso aqui é uma questão importante. Eu não posso colocar um questionário com 200, 300 perguntas que a pessoa vai levar horas para responder. Por quê? Porque a pessoa ela começa bem respondendo o questionário, mas se ela começa a cansar ao longo do questionário, o que ela faz? Ela começa a responder qualquer coisa naquela estrutura, até porque para ela não vai servir para nada. Muitas vezes se pensa desse formato. Então ela começa a perder o interesse. E aí você tem que pensar, tem que ser limitado em extensão e estar acompanhado de notas que expliquem, por exemplo, a natureza, o objetivo, o que se espera daquele questionário em si. Para quê? Para colocar a importância, para ressaltar a necessidade de resposta e para motivar o informante em si. Então, entendido o que é esse nosso questionário em si, o que nós temos, pessoal? Nós precisamos entender um pouquinho do que se chama de modalidades ou a classificação das perguntas em si. E aí eu coloco aqui pelo menos dois grandes grupos, que é o primeiro deles, é o que se chama quantaforma. E aí, o que é quantaforma? É aquela questão, ou aquela pergunta que ela pode ser aberta ou livre, ou aquela pergunta fechada.
E nós vamos ver cada uma delas. E por outro lado, aquele elemento que é a pergunta quanto ao seu objeto, ou seja, a pergunta quanto ao seu conteúdo, que pode ser uma pergunta de fato, pode ser uma pergunta de ação, uma pergunta de ou sobre uma intenção, uma pergunta de opinião, uma pergunta índice ou teste. E aí, fechado a forma, fechado o objeto, nós temos aquelas questões mistas, que envolvem aqui, por exemplo, uma pergunta de fato e pergunta de ação em si, perguntas abertas e perguntas fechadas. Tudo isso vai depender da organização, da estratégia que você, como pesquisador, quer colocar naquele elemento da sua pesquisa. Então, vamos passar de imediato para o primeiro ponto, que é quanto à forma, ou seja, o elemento de nós falarmos de perguntas abertas e perguntas fechadas em si. A primeira delas, pessoal, é a pergunta aberta, que muitas vezes também é conhecida como livre ou como não limitada. Então, o que nós temos, pessoal? Quando você fala em pergunta aberta, é aquela que o sujeito que vai responder, ele encontra uma estratégia que ele não tem uma caixa de selecionar a resposta, ele não tem alternativas em si. E isso é uma estratégia de pergunta aberta. São as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, usando estrutura de emitir opiniões, emitir significados. Tudo isso para quê? Para contribuir de uma forma melhor para a resposta do seu questionário. Só que ela tem alguns probleminhas, pessoal, né? Quando se coloca uma pergunta aberta, o que se tem? Pelo menos 4, pessoal. Dificulta a resposta ao próprio informante, que deverá redigi-la, ou seja, o respondente, ele precisa escrever. E aí você vai ter que avaliar, por exemplo, um primeiro caso aqui, será que essa pessoa, ela sabe escrever, ela é alfabetizada ou não alfabetizada? Então eu preciso ter essa estrutura já de antemão, eu preciso fazer esse levantamento com a minha amostra. Então eu preciso entender esse primeiro ponto. Um segundo ponto, o processo de tabulação. Imagina você fazer uma pesquisa com 50 pessoas, todas de perguntas abertas, e você coloca lá 10, 20 perguntas de 50 pessoas. E isso vai gerar muito tempo para você fazer a tabulação. Como que você vai fazer esse recorte? Depois você vai digitar todas elas. Como é que você vai trabalhar isso? Então você vai ter que pensar nesse ponto aqui. Trabalhar com perguntas abertas via muitas vezes impresso em si. Um outro elemento, o tratamento estatístico e a interpretação disso. E análise é difícil, complexa, muitas vezes cansativa, muitas vezes demorada, muitas vezes trabalhosa, muitas vezes exaustiva de ser feita. Então nós precisamos pensar nesses elementos de perguntas abertas em si. Usa o seu questionário, mas você pode pensar na estratégia em si. E aí, pessoal, um exemplo de pergunta aqui que pode ser colocado, de pergunta aberta, qual é a sua opinião sobre os fatores que a legalização do aborto deve abranger? Olha, não interessa aqui, na verdade, o mérito da pergunta em si, mas é um exemplo de pergunta no modelo aberto. Então, você pode perguntar qualquer questão em relação a esse ponto, lembrando dos inconvenientes em si da sua estratégia de pergunta aberta. Seguindo, pessoal, pergunta fechada, primeiro modelinho, é a chamada pergunta fechada dicotômica. O que ela é, pessoal? São perguntas, pelo próprio dicotômica em si, que o informante escolhe a resposta entre duas opções. Pode ser sim ou não, masculino ou feminino, aberto ou fechado, ligado ou desligado, o que você tiver de colocar naquele elemento. E esse tipo de pergunta, pessoal, embora restrinja a liberdade muitas vezes da resposta da pessoa em si, ela vai facilitar o seu trabalho. Então você vai ter que avaliar o seguinte: eu quero facilitar qual é o lado, o meu lado como pesquisador ou o lado da pessoa que está respondendo em si aquelas perguntas que eu estou propondo. E aí não é questão de você querer facilitar a sua vida ou não, mas é que você use um pouco de inteligência nessa questão, um pouco de inteligência científica em si, que você pode daqui a pouco readequar aquela pergunta aberta em si, colocar ela fechada, não necessariamente dicotômica, mas você pode pensar nessa estratégia você ter uma prévia já de respostas. Então você pode pensar nessas estruturas e abrindo muitas vezes aquela caixinha
de colocar outro e a pessoa pode responder nessa estratégia. E isso vai ajudar muito a que você pense outras alternativas para facilitar, para agilizar a sua pesquisa em si. Então, esse é um dos pontos que também vai te ajudar na tabulação, tá? Por quê? Porque são respostas mais objetivas. Exemplo de pergunta, então, com resposta fechada dicotômica. Você é favorável ou contrário ao celibato de padres? Então, a pessoa responde lá sim ou não. Olha a estratégia que você pode colocar. Imagina se você colocasse essa estrutura de pergunta aberta e aí você coloca lá linha, uma ou duas linhas que a pessoa tem que responder. Então a pessoa coloca lá, olha, na minha opinião, eu acho que é importante que ele seja ou que ele não seja, por isso, por isso, por isso. Então imagina um tipo de resposta dessas. A sua estratégia é conteúdo, é avaliar o que? Frases, palavras, a semântica, o que é? Ou você quer saber sim ou não nessa estratégia. Aí você pode tirar daqui a pouco uma estrutura de uma análise estatística mais descritiva. Você pode fazer uma média, talvez, das respostas, o que você quer nesse ponto. Então você pode pensar nesses elementos aqui, perguntas fechadas em si. Outro elemento, pessoal, pergunta fechada das chamadas perguntas de múltipla escolha. Na anterior, dicotômica, 2, agora múltipla escolha. Aqui pelo menos 3 em diante. O que são? Perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo um elemento, um leque de oportunidades para a pessoa escolher dentre aquelas que ela julga mais importante naquele momento. E a escolha múltipla, ela é facilmente tabulável, ela vai te ajudar muito, principalmente na parte depois que você vai analisar essas respostas. Então você vai tabular essas respostas. Eu estou aqui coletando, lembra que eu estou numa fase de coleta, depois eu tenho que tabular essa minha coleta, então eu tenho mais etapas à frente para organizar e finalizar a minha parte de resultados e discussões do meu trabalho em si. E isso aqui, facilmente tabulável, muitas vezes para o pesquisador é algo extremamente importante porque facilita muito a vida do pesquisador, na estratégia dele trabalhar. Isso vai contribuir para uma agilidade melhor desse ponto. E ela proporciona uma exploração em profundidade, quase tão boa quanto as perguntas abertas. Por que quase tão boas? Ou no mesmo nível de comparação, porque eu posso abrir mais opções, eu posso abrir mais alternativas em si, eu posso daqui a pouco colocar uma alternativa com uma estratégia um pouquinho maior de palavras para a pessoa contextualizar, interpretar e marcar aquilo que ela julga necessário naquele momento. Então você pode ter essa opção de trabalho. A combinação de respostas múltiplas com respostas abertas possibilita mais informações sobre o assunto, sem prejudicar a tabulação em si. Então tem alguns elementos aqui, pessoal, e um deles que eu quero colocar quando se fala em perguntas de múltipla escolha é que existem, na verdade, dois grandes grupos ou duas grandes subdivisões na pergunta de múltipla escolha. A primeira dela é o que se chama de pergunta com mostruário e a segunda é a que se chama de perguntas de estimação. Então vamos ver a pergunta com mostruário em si. O que é uma pergunta, pessoal? Que quando você fala pergunta com mostruário, são aquelas perguntas chamadas leque ou perguntas de cafeterias em si. As respostas possíveis estão estruturadas com a pergunta, devendo o informante assinalar uma ou várias delas. Aqui, pessoal, o que você tem? Um exemplo de pergunta de múltipla escolha de modelo mostruário. O que é mostruário? Olha, eu tenho uma amostra, na verdade eu tenho uma variedade de elementos de respostas em si. Então eu tenho um mostruário aqui para você avaliar em si. O que eu coloco aqui? Um exemplo, qual é para você a principal vantagem do trabalho temporário? Então eu tenho lá 6 tipos de perguntas que de respostas possíveis da pessoa naquele momento marcar. Então ela pode, maior liberdade no trabalho, mas eu acho que é variação no serviço. Então uma marca nessa aqui, outra pessoa, não, ela diz que é maior salário, então ela marca lá. E o que você vai acontecer? Você vai ter 6 opções, que você fez um pré-teste anteriormente, você avaliou o que as pessoas disseram e você fez leituras, revisão de literatura prévia, então você captou muito anteriormente. Por isso que a revisão de literatura ela é muito importante para dar consistência no seu trabalho, para dar te ajudar a ampliar os horizontes da sua pesquisa em si. Então
você avalia, perguntas com mostruários, que ela é trabalhada de múltipla escolha em si. Aqui é um exemplo, sempre são exemplos fictícios em si, mas que auxiliam a elucidar melhor, trazer uma didática melhor para você. 6 elementos aqui de exemplo para pergunta de múltipla escolha. Essa é de mostruário. Eu posso também trabalhar com a chamada pergunta de estimação ou pergunta de avaliação. O que é pergunta de estimação ou pergunta de avaliação? O próprio nome está dizendo. Eu vou avaliar aquilo. Então eu tenho um ponto, consiste no julgamento por meio de uma escala com vários graus de intensidade para um mesmo item. Quem é o mesmo item? O mesmo item é a minha pergunta. Então, aqui é o item. Aqui é a estrutura de escala em si. Então, eu tenho o item e eu coloco a escala. Bom, exemplo. As relações com seus companheiros de trabalho são... Aí você vai ter lá ótimas, boas, regulares, más e péssimas. De 1 a 5, você tem o quê? Você tem o item e você tem a escala que você está trabalhando naquele momento. Pergunta de estimação ou de avaliação de pergunta de múltipla escolha. Você pode pensar o que você quer, esse modelo ou o anterior, que é de mostruário. O que fica melhor para você naquela estrutura? O que é mais adequado para você trabalhar? Então, é um elemento importante para você pensar. Um outro, pessoal, perguntas fechadas, que são aquelas de respostas numéricas. O que é de resposta numérica? Qual a sua idade? Quantos anos você tem? Qual a data de seu nascimento? E isso é de resposta numérica. Muitas vezes é utilizado até no início de um questionário em si, para a pessoa ela responder. Quantos anos você tem? Qual foi a sua nota na disciplina tal? Quanto que você... qual é o placar do jogo de tal data? Então, você pode utilizar essa estrutura. Pode servir para qualquer coisa. São aquelas que apresentam um enunciado que pede a inclusão de um valor numérico. Então, eu tenho o enunciado que pede o número como respostas. Então, eu tenho um número para qualquer uma delas. Eu utilizo essa estratégia. São utilizadas, e é importante, quando as opções são muito extensas, o que inviabilizaria apresentar alternativas para o respondente. Por exemplo, pessoal, vamos imaginar o seguinte: mas eu não quero colocar aqui essa estratégia, eu quero colocar que seja no modelo anterior de mostruário ou melhor até por escala. O que acontece? Quantos anos você tem? O que eu poderia colocar? Eu posso até conhecer minha amostra. Bom, eu vou fazer a minha amostra selecionada, ela é de 18 anos a 65, tá? A idade dela, o anos em si. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, que você vai ter que ter um alcance de todas elas, de caixinhas aqui, 18, depois 19, depois 20, 21 e assim sucessivamente até chegar lá na última, que é 65. 21. O que você vai ter, pessoal? Talvez o formulário ficar muito longo, ele não vai ter uma estética, ele não vai estar adequado naquele momento. Então, você pode pensar nessa estrutura de colocar uma linha, a resposta numérica em si. Mas você vai ter que avaliar isso. A mesma questão é de idade. Bom, você tem lá mês com 30 dias, mês com 31 dias, daqui a pouco fevereiro com 28. Pô, mas isso é o dia, daqui a pouco isso é o mês, o ano, quais são as pessoas e qual é a variação, o alcance de anos em si. Então eu preciso entender esse ponto, eu preciso avaliar esse elemento. Daqui a pouco eu faço nesse formato, fica melhor de trabalhar em si. É uma pergunta fechada, eu quero saber quantos anos, eu quero uma pergunta fechada com a sua data de nascimento, são fechadas, mas eu posso fazer essa abertura, entre aspas, em si, para trabalhar esses elementos. Então, entendidas as respostas numéricas, a outra é aquela perguntas de ordenação em si. São aquelas que solicitam ao respondente comparar ou ordenar uma lista de palavras ou de declaração, definindo importância, prioridade, intensidade. Então, tenho várias falas em si e eu posso ir organizando. Então, essa é a primeira, essa aqui é a quarta, a segunda e a terceira. E assim sucessivamente, dentro daquele contexto que a pessoa que está respondendo interessa para ela. São aquelas
que o respondente distribua um número total de pontos entre algumas alternativas, o que obriga ao estabelecimento de prioridades. Aqui você vai propor para ele, aqui ele vai colocar como prioridade. O que é mais importante para você? Que a prefeitura asfalte as ruas, faça limpeza de praças, faça a instalação de luz nas creches, qual que é por prioridade? Então você pode fazer essa estrutura de ordenação em si. Você pode colocar. Isso é muito utilizado em sugestões, por exemplo, em casos de empresas, gestores, prefeituras, muitas vezes em setores públicos. Você pode colocar essa estratégia em si. E em outros casos também na iniciativa privada para reorganizar muitas vezes objetivos, em algum caso até metas da empresa, o que é mais prioritário em si. Então pode ser trabalhado nesses pontos aí. Tudo depende do seu contexto. Por exemplo, se é uma pesquisa social, daqui a pouco a área de administração, contábeis, economia, bom, o que é que você pode organizar nesse elemento. As perguntas também de ordenação que se utiliza na engenharia para organizar as chamadas especificações de produto, tudo isso é uma ordenação que eu posso pensar. E aí vem, pessoal, aqui um comparativo que eu vejo que é muito importante se colocar, que é a vantagem e a limitação tanto das perguntas, aquelas que são abertas, quanto as fechadas. Nós vamos fazer pelo menos um entendimento breve aqui para você ter essa estratégia em si. Perguntas abertas, pessoal. Vantagem, preza o pensamento livre e a originalidade. Ela é aberta, o cara pode escrever o que ele quiser lá. Surgem respostas mais variadas, respostas mais representativas e fiéis da opinião do inquirido. O inquirido concentra-se mais sobre a questão. Vantajoso para o investigador, pois permite-lhe recolher variada informação sobre o tema em questão. Então você veja em pergunta aberta as vantagens em si que eu tenho, lembrando a questão da extensão do seu cronograma de pesquisa, um orçamento. Então você tem que também ter essa sua avaliação. Agora, por outro lado, pergunta aberta, limitação dela. Muitas respostas com significados diferentes. Daqui a pouco, em muitos casos, até eu mesmo quando faço os questionários em si, eu envio para muitas vezes nas empresas, o que acontece? Muitas vezes se faz a mesma pergunta no modelo aberto e no modelo fechado. E aí o que acontece? Acontece que coloca ela bem distante em si, ou num segundo momento do questionário, e você vai avaliar muitas vezes que o próprio respondente, a pessoa que está lá preenchendo, nem ela sabe sobre aquilo. Então, daqui a pouco, o que acontece? Pode ser uma amostra errada, pode ser que a pessoa tenha um baixo conhecimento, pode ser que a pessoa, daqui a pouco pode estar mentindo. Então, tem todos os elementos que você pode pensar nessa estratégia. Muitas respostas com significados diferentes, por incrível que pareça. Daqui a pouco, para você, pesquisador, aquilo parece fácil a resposta, ou você entende a resposta, ou você, por outros estudos, já tem uma base de resposta, mas você vai perguntar para as pessoas que nem estão sabendo sobre aquilo. Então, eu preciso entender sobre esse elemento. Um segundo elemento, dificuldade do entrevistado de se expressar. Maior tempo para a resposta, dificuldade de organizar e categorizar as respostas, a questão da codificação, porque é pergunta aberta. Então eu vou ter de tudo que é de resposta. Requer mais tempo para responder as questões. Muitas vezes a caligrafia é ilegível, a pessoa muitas vezes é analfabeta. Então tem esse ponto, é algo que você vai ter que pensar na sua estratégia de trabalho. Em caso de baixo nível de instrução, as respostas podem não apresentar a opinião real da própria pessoa. Então você vai ter que cuidar disso, que é muito ligado nesse elemento. Caligrafia ilegível, a pessoa não tem um domínio sobre aquele ponto. E o que vai fazer? Vai prejudicar a sua pesquisa em si. Você vai ter que colocar talvez uma triangulação de dados em si. Você vai ter que, não só questionário, mas você vai ter que fazer uma entrevista, você vai ter que fazer uma observação. Então, por quê? Para tirar alguns problemas de limitações. Agora, na parte de perguntas fechadas, aí que tem, pessoal, olha só, vantagem, respostas fáceis de codificar. Por quê? Porque ela está fechadinha. Eu já passei uma listinha prévia de respostas que ele só
tem que marcar lá aquilo que ele acha interessante naquele momento. Não necessita escrever preenchimento total do questionário, menos cansativo, dependendo só de se são perguntas numéricas, então, mas um pequeno detalhe aí. Maior uniformidade, rapidez, simplificação das respostas. Facilita a categorização das respostas e permite contextualizar melhor essa questão. Mas ela sempre tem limitação, pessoal. Não, nem tudo é perfeito também nesse mundo de perguntas fechadas. Primeiro delas, não flexível para novas respostas, podendo não satisfazer o pensamento do entrevistado. Aqui, pessoal, é um ponto importante. Você vai ter, quem tem que se deixar satisfeito é você como pesquisador em si. Por quê? Porque a pessoa que está respondendo, a não ser que seja algo interno da empresa em si, nós estamos falando aqui de pesquisa científica. Então, o que acontece? Você tem que trabalhar para que as suas respostas, aquilo que você obteve, seja o melhor possível para o seu trabalho. Agora, se muitas vezes a pessoa, mas essa pessoa veio aqui e perguntou somente sobre tais itens, parte financeira, mas eu gostaria muito de falar sobre gestão. Mas aí vem uma pergunta, o seu trabalho é parte financeira ou financeira e gestão? Então, se não é gestão, não é gestão. Não adianta eu querer agradar a pessoa em si. O que eu tenho? Eu tenho que entregar aquilo que eu coloco no meu tema delimitado. Nos meus objetivos, eu tenho que responder a minha pergunta de pesquisa. Nós temos que lembrar desse ponto. Sempre é bom lembrar esse elemento. O questionário ele não é algo solto na minha pesquisa, ele é algo que é ligado ao meu tema de pesquisa, a minha área, a minha estratégia colocada lá na introdução já. Então, nós temos que cuidar desse elemento aqui. Ele não existe para satisfazer interesses pessoais das pessoas que estão envolvidas. Ele existe para satisfazer aquilo que está previamente proposto, está delineado em si. Então, cuidado esse ponto. Outro elemento, vício de respostas do entrevistador para terminar de responder mais cedo. Seu questionário muito longo, muito extenso, muitas perguntas, então cuidado esse elemento. A pessoa daqui a pouco ela quer se livrar de tudo que é jeito, pessoal, acontece muito isso. E aí o que vai ter? Daqui a pouco você faz 50 perguntas, a partir da pergunta 25 em diante, da 25 a 50, aquilo foi totalmente perdido. Por quê? Porque a maioria das pessoas perdeu o interesse, já estava ali muito tempo trabalhando. Então, as pessoas perdem o interesse. Dificuldade em elaborar as respostas possíveis a uma determinada questão. Não preza uma elevada concentração do inquirido sobre o assunto em questão. E o inquirido pode optar por uma resposta que se aproxima mais de sua opinião, não sendo esta uma representação da realidade. Isso aqui é importante, pessoal. Mas quando se diz da sua opinião, na verdade é um pouco da realidade, é o que ele acha naquele momento. Mas depende do grau de instrução, depende do grau que ele foi treinado naquele contexto também. Tá? Daqui a pouco ele tem um baixo treinamento, daqui a pouco ele responde, ele respondeu errado aquilo. A empresa, o contexto adota aquele elemento e ele respondeu errado. Então, tem esses pontos aqui. Aqui colocamos, pessoal, as vantagens, as limitações das perguntas abertas e das perguntas fechadas. Agora vamos para um outro bloco, pessoal, que é a parte quanto ao objeto, quanto ao conteúdo em si. Aqui, o que nós temos, pessoal? Temos aquelas chamadas perguntas de fato, perguntas de ação, perguntas de ou sobre intenção, perguntas de opinião e a pergunta índice em si. E vamos lá, cada uma delas, pessoal. Primeira delas, pergunta de fato. O que é isso, pessoal? O que é o fato aqui? É algo concreto? É algo tangível? É fácil de precisar? E isso é uma pergunta de fato, quando nós estamos trabalhando. Refere-se a dados objetivos, idade, sexo, profissão, domicílio, estado civil, religião. Isso é uma pergunta, é um fato. Então, isso aqui a pessoa entende em si. Geralmente, não se fazem perguntas diretas sobre casos em que o informante sofra constrangimento. Aqui é importante, pessoal, cuide do tipo de pergunta que você vai colocar nessa estrutura de pergunta de fato. Por exemplo, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? O que acontece? É uma pergunta, você não vai sofrer um constrangimento em si. Claro que vai depender de um contexto, pode haver um certo constrangimento em si, mas na maioria dos casos, qual é a sua profissão? Não é uma pergunta de constrangimento em si, tá? Mas você vai ter que testar, você vai ter que avaliar, lembra? Você sempre
você vai estar de olho nisso aqui, na amostra. Qual é a amostra? Você então tinha a população, você fez a amostragem, tirou lá a sua amostra, mas você vai ter que avaliar essas pessoas. Tá? Mas é uma amostra intencional em si, é direcionada. Tudo bem, mas as pessoas também se constrangem nesse aspecto. Pode ser direcionada? Pode, mas ela se constrange também. Então, pergunta de fato, cuidado desse elemento. Outro, pergunta de ação. O que é essa pergunta de ação? Se no fato, pessoal, eu queria algo mais concreto, a ação é uma atitude ou algo, uma decisão que ela é tomada pelo aquele indivíduo. O que ele adota? Qual é o próximo passo desse indivíduo em si? Então, isso é uma pergunta de ação. São perguntas bem objetivas, podendo despertar certa desconfiança por parte do informante, influindo no seu grau de sinceridade. Então, aqui a pergunta é ação. Olha, o que você vai fazer amanhã? Qual é o seu próximo passo ao longo da operação produtiva? Então, o que é uma pergunta de ação? Mas o que ele quer dizer com isso? Você avalia que pergunta de ação é algo que muitas vezes nós estamos olhando, parece que para o futuro em si. E a ideia é essa, é uma atitude ou uma decisão que vai ser tomada pelo indivíduo ou que está sendo tomada pelo indivíduo naquele momento. Um exemplo, pessoal, em qual candidato a deputado estadual você votou na última eleição? O que acontece, pessoal? Mas aqui ela está remetendo ao passado e era dito do futuro? Não, na verdade é algo de ação. Pode ser uma ação futura ou uma ação pretérita, não tem problema nenhum. E aqui nós precisamos colocar, e eu deixo, devem ser redigidos com bastante cuidado para não constranger, para não ter esse problema de sinceridade na resposta em si. Então, entendido, pessoal? Perguntas de ação. Outra, perguntas de intenção ou perguntas sobre intenção. Então, vamos lá. O que quer dizer, pessoal? Aqui, a intenção é averiguar o procedimento do indivíduo em uma circunstância. Qual é a intenção do indivíduo naquele contexto, naquela circunstância, naquele fato ou fenômeno em si. Então, isso é uma intenção. Não se pode confiar na sinceridade da resposta. Entretanto, os resultados podem ser considerados aproximados. Um exemplo, nas eleições diretas para presidente, em quem você votaria? É uma intenção, não é uma ação. Aqui é uma intenção de colocar esse tipo de pergunta em si. Agora, pessoal, uma outra é o que se chama de pergunta de opinião, que representa a parte básica da pesquisa. A opinião é um fato, é um fenômeno, é algo corriqueiro da pessoa em si. Qual é a sua opinião sobre alguma coisa? Então, um exemplo, em sua opinião, deve-se dar a conhecer a um filho adotivo essa condição? Então, tem lá sim, não, talvez, quando ele for maior de idade, quando é isso, quando aquilo. Então, o que eu tenho? Uma pergunta de opinião em si. Sempre cuidando, claro, a questão de constrangimento, a questão de perguntas dúbias, ou algum problema nessa estrutura em geral em si. Mas nesse ponto, pergunta de opinião, ela tem essa parte mais básica em si da pesquisa. Entendido, pessoal? Perguntas de opinião em si, tem uma outra que é a chamada pergunta índice ou perguntas teste. O que é isso aqui, pessoal? São aquelas que eu posso utilizar sobre questões que suscitam medo quando formuladas diretamente. Fazem parte daquelas consideradas socialmente inaceitáveis. São aquelas perguntas difíceis de ser trabalhada. São perguntas que muitas vezes podem constranger muito a pessoa, tá? Dependendo da resposta, dependendo da interpretação da pessoa em si. São utilizadas no caso em que a pergunta direta é considerada imprópria, indiscreta em si. Exemplo, qual a sua opinião sobre o casamento interracial? É algo, pessoal, aqui entrando no mérito, é uma pergunta sempre, vamos dizer assim, que ela é indiscreta, muitas vezes ela pode gerar um certo problema, mal-estar nessa questão, tá? Por mais que seja, vamos fazer uma pergunta, qual o problema de fazer algum tipo ou outro de pergunta em si, tá? E daí não vou discutir mérito aqui do tipo de ideia que você tenha em pensamento em si, mas pergunta índice, ela utiliza essa estrutura, porque você pode colocar algumas alternativas, uma ideia
de escala para trabalhar e aqui o seu item, tá? O que você está colocando naquele momento em si, qual a sua opinião sobre isso. Então, proibiria em geral, alguns casos, não tem opinião formada, é favorável. Então, o que você vai colocar aqui? Você pode abrir 5, 6, 7, 8 respostas, não tem problema, você pode abrir essa estrutura em si, sempre lembrando que a pergunta índice ela é para aquelas que suscitam medo, que são socialmente inaceitáveis em si, mas alguém tem que fazer a pergunta, tá? Se o seu trabalho é sobre isso, tenta, faz as suas avaliações, faz pré-teste, comitê de ética e tudo, trabalha bem bonitinho aqui que vai dar certo esse ponto. Aí, pessoal, entendi esse ponto, entendi tanto quanto ao objeto, o conteúdo, quanto o tipo aberto e fechado, mas eu preciso planejar esse meu questionário em si, essa estrutura em geral. E como é que nós vamos fazer isso, pessoal? Eu coloco aqui, e você pode, tem várias fontes de trabalho em si, pelo menos 7 pontos ou 7 discussões que nós podemos pensar. Claro, pessoal, que nessa altura, quando eu estou planejando um questionário, eu já tenho delimitado o meu tema, então está delimitado em si, eu tenho meus objetivos específicos, já está tudo montadinho, eu já fiz nessa altura do campeonato em si, eu já fiz uma revisão de literatura, então eu tenho pelo menos uma prévia do que outros autores já disseram sobre esse assunto, eu tenho uma base formada, e aí o que eu preciso agora? Eu preciso pensar o questionário em si. Então, 7 passos, pessoal, e aí nós vamos ver pelo menos eles aqui, 3 um pouquinho mais detalhado. O primeiro, pessoal, eu preciso coletar informações preliminares a respeito do tema e da população alvo da minha pesquisa. O que quer dizer isso, pessoal? Eu preciso fazer algumas avaliações, eu preciso... Bom, eu tenho a população definida, mas não é assim a população. E lembra, pessoal, eu preciso de uma amostragem, eu preciso tirar uma amostra. Pode ser intencional, não há problema nenhum. Eu só preciso fazer esse recorte. Eu preciso tirar da população para uma amostra em si. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é discutir sobre as questões ou sobre as informações com os envolvidos na pesquisa, o que se chama de extensão desse questionário, que nós vamos ver específico ele. Discutir, pessoal, sobre as questões, eu também posso discutir, e lembrando sempre, pessoal, com o meu orientador, com a minha orientadora. Por quê? Porque o primeiro elemento de discussão que você vai ter não é com a amostra em si, é com o seu orientador. Você não vai para campo direto, sem discutir com ninguém. O que você vai fazer? Você vai elaborar a sua estrutura, seu questionário, conversa com o seu orientador. O primeiro testezinho é com o seu orientador em si. Faz uma leitura em voz alta, avalie esse ponto, depois conversa com o seu orientador, dá mais uma trabalhada, veja o que ele diz, conversa com seus outros colegas, muitas vezes de pesquisa, se é o seu caso, e aí, a partir disso, começa a avaliar a extensão, começa a avaliar a adequação geral. Isso é o segundo ponto. Um terceiro ponto, elabore um rascunho desse questionário. Quando você estiver trabalhando, evite uma nota, deve ser, por exemplo, quando você está trabalhando esse rascunho, um ponto importante, pessoal, evite ter um contato direto com a amostra sem apresentar nada para ela. O que quer dizer isso? Você tem que apresentar pelo menos qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é o seu nome, o nome do seu orientador, a instituição que você pertence, qual é o tempo de duração estimado para responder o questionário. Então você tem que pedir licença para a pessoa em si, não é simplesmente eu mandar. Muitas vezes se faz pesquisadores algo muitas vezes que não passa por comitê de ética ou não tem uma orientação adequada. A pessoa lá pega lá 50 e-mails, 100 e-mails e envia lá um questionário com um link, uma descrição no corpo do e-mail e tal, e acha que vai ter respostas adequadas. Daqui a pouco ele nem sabe para quem que é. Ele enviou lá 50, 100 e-mails, ele nem conhece aquelas pessoas, nem sabe se é a população específica para ele trabalhar ou a amostra adequada para. Então tem que cuidar isso aqui, elaborar o rascunho. Deve-se enviar essa nota ou essa carta que explique a natureza da sua pesquisa, a importância, a necessidade dele participar, a necessidade dele ter interesse, a necessidade dele contribuir com a sua pesquisa em si. Por quê, pessoal? Porque acontece muito e aí são vários casos. Você envia um e-mail, uma estrutura do seu questionário, 10, você enviou para 10 pessoas, obteve 2 respostas.
Bom, daqui 10 dias, o que se faz? Particularmente, eu utilizo como uma estratégia e reenvio aquele e-mail de novo para aquelas pessoas que não responderam. Bom, mas daqui a pouco mais 2 responderam. Então, de 10 eu já tenho 4. Então, faltando 6. Mas aí, dali mais 5 ou 10 dias, eu posso entrar em contato com essas pessoas. Olha, enviei por telefone, eu enviei um questionário e tal, explicando. Então, se você pode fazer a contribuição, então daqui a pouco você obteve mais 4. Então, você já tinha 4 e obteve mais 4. Você já teve de 10, 8 respostas em si. Então, você já teve 80%. Daqui a pouco, faltando mais uns dias ali, entra mais em contato com 2 pessoas faltante, veja, talvez se eles tenham um tempinho para fazer isso e tal. Então, o que é isso? Elabora esse rascunho, faz a sua estrutura, mostra esse interesse também, porque se você enviou 10, obteve 10, é ótimo, isso é perfeito. Muitas vezes no mundo real do questionário não se consegue isso, tá? Então, você precisa pensar nessa estratégia. Aí eu tenho um rascunho, eu posso elaborar um pré-teste do questionário, uma aplicação piloto em si. Então, o que é isso? Eu posso selecionar um grupo de pessoas para trabalhar nessa linha que nós vamos ver no pré-teste aqui. Um outro elemento, revisar o questionário. A linguagem utilizada deve ser a mais clara possível, vocabulário adequado ao nível de escolaridade, aquilo que eu coloquei antes. Lembrando, cuidado, eu não sei, eu preciso avaliar quem é a minha amostra. Daqui a pouco tem pessoas analfabetas. Bom, se tem pessoas analfabetas, será que é o questionário que eu preciso ou é uma entrevista? Então eu preciso pensar nessa estratégia em si. Aí eu preciso fazer essa separação na minha parte de coleta de dados. Eu posso fazer a triangulação, então eu uso um questionário para um grupo e muitas vezes entrevista para outro grupo. Então, cuidado esse ponto de escolaridade. As perguntas não podem sugerir ou induzir respostas. Isso aqui é uma questão de pré-teste, você tem que ler várias vezes e muitas vezes o próprio pesquisador ele já está cego, muitas vezes está cansado, ele entendeu tanto aquela pergunta que para ele aquilo é tão simples que ele sabe que não tem um problema, mas a pessoa que leu uma vez, ela percebe, olha, mas realmente o pesquisador ele aqui direcionou a resposta. E o que acontece? É uma interpretação externa, é uma interpretação de fora que se diz. Tá? Então, você tem que ter esse ponto aqui. Tem que cuidar esse elemento de não ter perguntas que sugiram ou induzam as respostas em si. As perguntas devem manter uma sequência lógica também. Aqui é importante também, pessoal, se você quer organizar o seu questionário por pautas ou por bloquinhos de divisão, você também pode pensar nessa estratégia. Fica bacana isso. Então, você pode colocar um primeiro ponto, primeiro um roteirinho, o primeiro ponto uma apresentação, coloca o termo de consentimento, de livre esclarecido, a pessoa aceita, então ela segue em diante no questionário em si, daqui a pouco vem a identificação, aí vem um outro ponto que você pode trabalhar, perguntas mais leves, daqui a pouco você pode ir evoluindo elas, tudo isso é uma sequência lógica, qual é a sequência lógica de dificuldade, sequência lógica de temas, como é que você pode trabalhar esse ponto, vai ficar a seu critério em si. Outro, sexto ponto, um segundo pré-teste do questionário, caso necessário. Então, você fez todos esses ajustes, você vai avaliar, é necessário, não é necessário trabalhar esse pré-teste. E também, a parte final, o delineamento final desse questionário, pessoal. Então, eu tenho meu questionário, está pronto. Gerei, muitas vezes, eu estou usando o Google Formulários. Então, tem um link curto lá no Google Formulário para utilizar essa estratégia. Então, fechado isso, pessoal, essas são as etapas geral do planejamento. Nós vamos ver sobre a extensão, sobre o rascunho e o pré-teste em específico. Então, pessoal, o primeiro deles é a extensão, tá? Importante, deve ser considerado o número de perguntas e o tempo e o esforço para responder. Aqui é importantíssimo, pessoal, tá? E o tempo e o esforço. O que acontece, pessoal? Uma estratégia é, se eu estou utilizando aqueles questionários de auto-preenchimento, que eu mando por correio, que é muito pouco hoje isso, por fax, menos ainda, eu utilizo uma estrutura de e-mail eletrônico, eu mando lá um link curto para a pessoa, muito elaborado aí, tem várias plataformas para isso, uma mais comum, Google Formulário em si. Então é um e-mail que eu faço um texto
insiro aquele e-mail, o link para que ele clique e aí seja redirecionado para o formulário em si. Então, essa é uma estrutura de autopreenchimento em si. De 15 a 30 minutos, de 20 a 30 questões. Tem casos, pessoal, de questionários muito menores, tá? De 5 minutos, mas o máximo nesse modelo é de 30 minutos. O máximo. E ainda, daqui a pouco você pode separar. Então, pode fazer um de 15 minutos e outro de 15 minutos em sequências, ou em datas separadas, ou, por exemplo, em semanas diferentes. Então, você cuida desse ponto para trabalho em si, tá? Porque é melhor que a pessoa esteja descansada, a pessoa aceite o seu questionário para responder, e aí ela aceitando, ela vai entregar melhor valor para você, para sua pesquisa. Um outro elemento, pessoal, é uma estrutura de por telefone. Em média, pessoal, eu coloco de 10 a 20 minutos, 10 a 20 questões, mas você pode colocar menos essa estrutura. É difícil, pessoal, a questão por telefone em si, tá? Em alguns casos, mas é importante criar então escalas nesse ponto aqui para não ter. Lembra o questionário eu não posso ter. Se eu colocar, por exemplo, questões abertas, como é que você vai fazer isso aqui? Você tem que pedir autorização para gravar a pessoa. Então, é um elemento bem complicado. Pensa na sua estratégia, na sua operacionalização do questionário. Tá? Então, se você definir o questionário, agora eu preciso baixar um pouquinho mais e avaliar o que o questionário consegue me entregar, quais são os caminhos do questionário. Então, isso é uma reflexão. Eu posso colocar pergunta aberta? Pode colocar, mas lembra dessa estrutura. Mas aí eu quero usar pergunta aberta por telefone. Mas daí vai ficar difícil a sua vida. Tá? Não estou dizendo que é impossível, mas vai te dar bastante trabalho. Lembra da parte que depois você vai ter que codificar. Como é que você vai tabular tudo isso aqui? Esse é um ponto importante. E também tem as entrevistas pessoais, de 30 minutos a 1 hora. Mas aqui é um outro elemento, tá? Entrevista pessoal em si. Então você vai ter que cuidar essas estruturas aqui. Daqui a pouco isso aqui, a entrevista pessoal está caindo lá na história de vida, algum elemento nesse ponto. Então você tem que cuidar esses elementos específicos aqui. Esse é o primeiro ponto, extensão. O segundo é o rascunho, pessoal. Tá? O que é rascunho de um questionário? Preâmbulo ou uma introdução, na verdade é uma carta, uma cartinha de apresentação em si. O segundo, os tipos de perguntas, abertas, fechadas, como é que vai ser essa estrutura? O formato das perguntas, cuidados na redação, então adaptar as minhas perguntas ao entendimento da minha amostra em si. Então daqui a pouco é importante você ter um certo significado da sua amostra. Daqui a pouco você não tem um questionário em si, você vai lá e conversa com as pessoas que você quer passar um questionário, porque pelo menos você avalia quem são aquelas pessoas. Você tem um sentimento, você faz uma interação, você busca aquelas pessoas, você busca avaliar o pensamento delas, uma prévia, não é nem um pré-teste, não é algo nem piloto, você só fez uma inserção extremamente básica, uma sondagem em relação a essas pessoas. Isso aqui não tem problema nenhum. Então você pode pensar nessa estrutura, porque não adianta você colocar palavras extremamente rebuscadas se as pessoas não têm conhecimento. Então, cuidados na redação. O processo de medição, qual é o tipo de escala que você vai trabalhar nesse elemento? Existem várias escalas, nós não discutimos aqui nesse vídeo, tem um vídeo específico só sobre escalas para questionário em si. Então, você pode pensar nessa estrutura. Formato das respostas, muito ligado aqui com os tipos de perguntas em si, e a extensão desse instrumento, desse questionário. Como é que você vai trabalhar? Qual é o tempo? Como é que vai ser esse elemento? É extremamente importante, então, pessoal, entender esses 7 pontos do nosso rascunho em si. Siga eles, trabalhe com eles, mesmo que você tenha experiência na questão do questionário, mas trabalhe, busque esses elementos, preâmbulo, tipo de pergunta, formato, cuidado na redação, o processo de medição, a ideia da escala, formato de resposta, extensão desse instrumento em geral, para que você tenha sucesso na aplicação do seu questionário e principalmente na coleta, quando você vai fazer a tabulação desses seus resultados. Entendido esse rascunho, pessoal, pré-teste. O último ponto aqui para nós discutirmos sobre o planejamento do nosso questionário. Então, o que é o pré-teste, pessoal? Ele
corresponde ao momento em que será testada a qualidade das questões. O pré-teste, pessoal, a qualidade que se diz não é a qualidade da resposta, mas é a qualidade da sua questão, ou seja, como que aquele item está sendo posto para a pessoa responder em si, o respondente ele vai ler aquilo, qual é a qualidade que ele vai enxergar ali. Então, recomenda-se uma sugestão, aplicação de questionário com até 10% da amostra e com indivíduos de características semelhantes ao seu público que você vai trabalhar. Então, o que tem? É uma questão de qualidade das suas questões e é uma sugestão, em média, você pode trabalhar em 10%. Então, você vai ter que avaliar. Se eu tenho 100, a minha amostra de 100, então eu seleciono 10 pessoas, mas daqui a pouco, se eu tenho, são 3 pessoas, então daria aí, o que eu posso colocar de 3, selecionar um, então você vai ter que pensar nesse ponto de trabalho. Um segundo ponto, pessoal, de pré-teste, a análise dos dados após tabulação, ela vai evidenciar certas falhas. Por exemplo, pessoal, inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidades, linguagem inacessível, perguntas supérfluas ou que cause embaraço ao informante, questões que obedeçam a uma determinada ordem, se são muito numerosas. Então, tudo isso, pessoal, você vai ter que testar no seu pré-teste. Todos esses elementos aqui. E lembra, é importante em muitos casos, quando você está fazendo o pré-teste, uma sugestão também, que quando você faz com essa 10%, você vá com mais um colega. Então, você faz esse pré-teste, então você vai anotando e a pessoa vai anotando, o seu colega vai anotando o que a outra pessoa disse em relação à qualidade da questão. Então, você tem duas frentes, uma prévia de resposta e uma prévia do seu colega sobre a qualidade da questão em si. Então, você pode utilizar isso. Depende, lembrando sempre, de cronograma, depende de orçamento, depende do tamanho do seu grupo de pesquisa, depende do que o seu orientador vai dizer. São vários pontos aqui em relação a pré-teste em si. E eu verifiquei o pré-teste, os elementos em si, o que eu vou fazer? Fui reformular o questionário, o que eu vou conservar, o que eu vou modificar, o que eu vou readequar nessa estrutura, vou ampliar, vou eliminar, como é que eu vou trabalhar esse ponto. E para finalizar, pessoal, em geral, quando se fala em vantagens e limitações do questionário, primeiro, pessoal, economiza tempo, viagens e obtém um grande número de dados. Só que limitação, pessoal, percentagem pequenas dos questionários que voltam, exige um universo muitas vezes mais homogêneo em si. Aqui é um fato, pessoal, percentagem pequena dos questionários que retornam com resposta em si. E isso é uma questão importante, por isso a insistência, daqui uma semana mandar mais um e-mail, daqui mais uns 10 dias fazer uma ligação, entrar em contato com as pessoas, por quê? Porque muitas vezes elas não respondem em si, pessoal. Então acontece muito. Atinge maior número de pessoas simultaneamente, grande número de perguntas sem respostas, a devolução tardia prejudica a programação ou a sua utilização. O importante, pessoal, é que você coloque uma data final ou uma data de entrega. Se não tem data de entrega aquilo, pessoal, a pessoa não vai entregar. Então, você tem que colocar, olha, você tem prazo para entrega até o dia tal. Naquele dia, você já começa a entrar em contato com as pessoas, a lembrar, mandar e-mail, ligar, enfim. Você tem que buscar essas pessoas. Você busca a sua amostra em si. Então, data final é importantíssimo para a sua pesquisa andar. Então, eu prefiro sempre sugerir, faz um cronograma um pouquinho mais apertado para o questionário, porque você vai ter uma folguinha depois para trabalhar com essas pessoas que se atrapalharam na resposta do questionário em si. E aí um outro, pessoal, abrange uma área geográfica mais ampla, você pode pegar outras pessoas, daqui a pouco fora do seu estado, fora do seu município, do seu estado em si, porque você pode enviar um link e a pessoa responder em si. Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. Então, daqui a pouco você não tem orçamento. Como é que você vai fazer uma viagem para fora do estado para obter, por exemplo, uma coleta desses dados em si? Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas. Aqui é um ponto importante. Você vai, daqui a pouco, pensar numa triangulação de dados em si, você vai daqui a pouco fazer uma entrevista, uma observação, porque o questionário a pessoa não sabe interpretar, então é analfabeta. Como é que você trabalha esse ponto? Nem sempre é a pessoa escolhida quem responde ao questionário. Aqui é um ponto importante, pessoal. Daqui a pouco a ideia era trabalhar com supervisores e quem está respondendo é o líder, é o diretor, é o estagiário, é o operador. Então não é aquela pessoa. A sua amostra era para um, mas na verdade ninguém respondeu quem era o supervisor. 10 supervisores eu escolhi, nenhum dos 10 realmente que respondeu
era supervisor. Então, nós precisamos pensar nesse ponto. Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de campo. Tá? Então, esse é um elemento importante. Outro, impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas. Aqui é a questão do pré-teste. Então, eu preciso fazer pré-teste. 1 pré-teste, 2 pré-teste. Posso ir lá conversar, fazer uma sondagem bem básica antes do rascunho do meu questionário? Claro que posso, porque evita a questão mal elaborada. Outro ponto, obtém respostas mais rápidas e mais precisas. Faz o questionário com perguntas fechadas. Há menor risco de distorção pela não influência do pesquisador. E aí o que eu tenho? Delimitação, a dificuldade de compreensão por parte dos informantes leva à uniformidade aparente, ou seja, todo mundo compreendeu mal. Então aquilo lá ficou uniforme. Mas por quê? Porque todo mundo compreendeu errado aquele tipo de pergunta. Então lembra, questões mal formuladas em si. Outro e último ponto, pessoal, a maior liberdade nas respostas em razão do anonimato. Tem que cuidar. Por exemplo, o Google Formulário, ele exige que você coloque o e-mail. Então, mas é um anonimato que não é tão anônimo em si. Então, você pode pensar daqui a pouco usar outras ferramentas em si. Há mais segurança pelo fato das respostas não serem identificadas. Lembra, pessoal, você tem que colocar sigilo para aquelas respostas em si. Você é o pesquisador, você tem que colocar para a pessoa que vai ter sigilo das respostas, porque senão ninguém vai querer responder. Perguntas mais que envolvam um juízo de valor em si, você não vai ter respostas, você vai ter aquela resposta padrão, aquela resposta, uma resposta adequada, mas que não é o que você espera. E limitação na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma questão influenciar a outra. Por isso a sequência, você pode usar por pautas, por tópicos, e isso é importante para, muitas vezes, não se ter. E lembrando a questão de perguntas repetidas ou muito próximas em si. Avalie essa questão, daqui a pouco uma pergunta muito próxima da outra, que você pode fazer, abre uma questão de escala, você readequa, junta essas perguntas em uma só. Então, você vai ficar nessa estrutura. Então, aqui, pessoal, nós fechamos essa parte do questionário, uma aula densa, uma aula que eu espero que você tenha compreendido esse trabalho, as vantagens, as limitações, onde eu posso utilizar, quais são os modelos de questões abertas, fechadas, o objeto, o conteúdo delas, para que você tenha na sua estrutura um bom trabalho de coleta de dados. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.